De volta à mesa de debates desta terça-feira, 18 de setembro de 2007, estamos conversando com o Dr. Eumano Loures, médico ortopedista. O Dr. Eumano participou, foi conferencista no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril e falou sobre artrosplastia do quadril. Os problemas de artrose no quadril são problemas constantes, tem muita incidência. E o que é essa artroplastia? Plastia quer dizer você fazer uma plástica, você fazer uma mudança no formato, e artro é o prefixo de articulação. Então é quando você faz como se fosse uma plástica, uma mudança articular. A artrose, ela é uma doença que, vamos dizer assim, ela está muito ligada ao nosso envelhecimento. É uma doença degenerativa, como o envelhecimento é basicamente um processo quase que de desidratação. Então, a coluna sofre muito artrose. Todos nós, à medida que envelhecemos, vamos ter artrose. E as articulações que suportam peso e que suportam uma carga maior durante a vida, em especial o quadril e o joelho, também desenvolve com muita frequência artrose. Então, hoje em dia, com o estilo de vida, especialmente as questões ligadas ao jovem, que ele é cada vez mais ativo, muitos começam a fazer uma prática esportiva intensa demais e muito cedo, ao contrário daqueles que não fazem nenhum tipo de esporte. Então você tem hoje um foco muito grande, uma importância muito grande a abordagem do tratamento da artrose pela sua incapacidade, especialmente no quadril, que é a que traz a maior incapacidade. Então nós temos trabalhado muito nisso e buscando soluções para o paciente jovem com artrose. Então, essa citação que você fez a respeito do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Quadril, que foi um evento muito grande em Belo Horizonte, agora na semana passada. Então, nós participamos exatamente nós fomos relatores do tema superfície metal-metal, que é uma das alternativas que a gente procura dar ao paciente jovem, que é você colocar uma prótese, você substituir uma articulação e procurar uma maior sobrevida dessa articulação, uma maior durabilidade desse material. Você hoje, quando opera uma pessoa de 65 anos, que a maior parte dos pacientes está nessa faixa, ele tem uma expectativa de que essa prótese, essa substituição articular, possa durar o mesmo tempo que a vida dele. Mesmo assim, hoje você vê idosos, com o avanço da medicina, que a longevidade está cada vez maior. Então, nós temos que fazer, muitas vezes, revisões sucessivas, procedimentos cirúrgicos cada vez mais complexos para se resolver os problemas ligados ao desgaste dos implantes. Já que o senhor falou em idoso, né, pessoal da terceira idade, muitos cuidados, né? A sociedade hoje está focando muito a proteção do idoso e tudo. O idoso ele é mais vulnerável nessa situação, a calçada não tem um acesso, às vezes ele senta, ele levanta de mau jeito, dá um estalo. O idoso é muito teimoso, gosta de ficar com meia, geralmente ao levantar à noite a meia dobra, ele cai. Uma preocupação constante com o idoso. Sim, também, doutor? É muito grande. Hoje a gente tem uma visão que a gente poderia dizer que é um conceito de solidariedade com o idoso. O idoso é uma pessoa que tem uma possibilidade de vida cada vez maior. Todos nós temos uma sobrevida cada vez maior, mas o idoso ele tem vários fatores que o fragilizam. Primeiro, os ossos já são fragilizados em função da osteoporose. Todo mundo sabe que hoje está bastante conhecido esse tema. 1 em 3 mulheres e 1 em 5 homens terão uma osteoporose séria que vai necessitar tratamento. Então você tem ossos mais frágeis, alterações visuais e auditivas. Você vai ter ainda o uso de medicamentos, que quase todo mundo, depois de uma certa idade, precisa de medicamentos para corrigir problemas de pressão, problemas cardiológicos, diabetes e outros, mas que têm efeitos colaterais e que afetam o dia a dia dessa pessoa. Então, a preocupação é evitar fraturas, evitar quedas. Então, você já deu um exemplo muito
pertinente, que é a pessoa andar com calçados ou de uma forma que não evite a queda, que é andar de meia, por exemplo, sobre um piso liso. A maior parte dos acidentes que provocam fraturas no idoso são acidentes domésticos ou no seu trajeto, no entorno da sua residência. Então, a gente tem que preocupar muito com a questão dentro da casa e a acessibilidade. Então, isso vai envolver tipo de passeio, condições de acesso à residência e você tirar obstáculos dentro da sua própria residência. Então, por exemplo, móveis mal posicionados, tapetes soltos sobre o piso liso, usar meia em vez de usar um sapato antiderrapante. Aquela famosa borracha no banheiro ali. No banheiro você já pode colocar uma proteção para o idoso segurar e tirar aquela borracha tradicional? E o tapete? Aquela borracha que você põe no banheiro. A borracha, se ela não for aderente ao solo, ela pode ser um fator de acidente. Isso é frequente. Você vê o relato da família que encontrou a pessoa horas depois caída dentro do banheiro. Então, isso é uma coisa frequente. Em relação à fratura, ou quedas que vão ocasionar em determinados processos que vão ter que ter intervenção ortopédica. Sim. Quase sempre cirúrgica. Quais são os mais comuns? Bom, a gente pode dizer o seguinte, as fraturas mais comuns no idoso são as fraturas na coluna, são as pequenas fraturas na coluna. Então você vê o idoso diminuindo de altura. Aquela diminuição de altura são fraturas que acontecem num osso muito poroso, que vão acontecer, microfraturas que vão acontecendo até as fraturas, às vezes, terem uma expressão maior. Você vê que a osteoporose é uma doença silenciosa. Geralmente, a primeira expressão da osteoporose, para quase toda a população, é uma fratura de maior porte. Então, eu penso que, em primeiro lugar, coluna, em segundo lugar, vem as fraturas em torno nos ossos do quadril e do fêmur. Aí vem todo mundo já ouviu falar em fratura do colo do fêmur, né, que são as fraturas ali em torno dos ossos do quadril, e as fraturas de punho e outras fraturas. Então, uma estatística interessante, lógico que a população americana é muito maior do que a nossa, mas eles têm um número que gira em torno de 350 mil fraturas do quadril por ano. 350 mil. Com um custo altíssimo de tratamento, e você tem... 1.000 por dia? Mais ou menos isso. O Brasil, a gente pode fazer, extrapolando para a nossa população, eu acredito que 200 mil não seja um número exagerado. Essa fratura de quadril tem que ser uma queda muito forte ou não, andando dentro de casa, num carro, ao sair do carro, pode acontecer não, isso? Geralmente as fraturas são quedas comuns, quedas da própria altura. Há uma coisa antiga que se diz, ela caiu porque quebrou ou ela quebrou porque caiu? De certa forma, as duas coisas estão ligadas. Nas pessoas muito idosas, com o osso muito frágil, é possível você ter uma fratura quando você faz, às vezes, um movimento de rotação sobre uma perna fixa, onde ela serve de pivô. Então, ela pode ter uma fratura, ou seja, que vem antes da queda. Pois é, e nessa linha, doutor, que na realidade a pessoa não caiu e quebrou, mas ela quebrou e caiu. Existe como evitar? Não, existe alguma musculação, alguma atividade física que pode servir a reforçar? Claro, eu acho que aí a gente vai entrar na questão da prevenção de osteoporose. Osteoporose não é tratamento, basicamente, você tem que tratar, mas digamos assim, a atenção principal é na prevenção. E por ser uma doença evitável, na maioria dos casos, eu acredito que a osteoporose vai ter que merecer uma visão de saúde pública, porque praticamente todos terão algum grau de osteoporose. O envelhecimento traz algum grau de osteoporose. Se a gente tem o pico de massa óssea aos 18, 20 anos, e daí para frente ela começa a cair, todo mundo terá osteoporose, uns mais, outros menos. Aí vem fatores raciais, uma série de outras coisas. Então, a osteoporose é uma doença evitável. Se você tiver uma perspectiva de longo prazo, 100, 200 anos, eu creio que a osteoporose no futuro será quase que um registro histórico. Ela vai se limitar a situações muito específicas. Então, nós temos que trabalhar em prevenção. Ainda sobre esse assunto, curtinho, já tem a medicina preventiva para essa situação? Vamos deixar isso para o próximo bloco?
Pode. No próximo bloco, doutor Eumano Louros fala a respeito disso. Esse assunto é importante sobre a questão da osteoporose dos idosos, até porque o senhor colocou que eles vão diminuindo de tamanho, mas também vão se deformando a postura dele. A mesa de debates volta daqui a pouquinho.